tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Gravando esse videozinho aqui para passar para vocês o gabarito da avaliação que nós fizemos. Então, se você é o meu aluno do Colégio Batista Brasileiro, você acompanha, por favor, aí para ver o que você acertou, o que você errou. Se você não é, ou se você é de um outro ano, não é do ensino médio, seja muito bem-vindo também. Eu tenho certeza de que, de alguma forma, esse vídeo vai contribuir para as suas aprendizagens também. Então, vamos lá, hein? A primeira questãozinha, se é muito pequeno, sinto muito, não há muito o que fazer, tá? A primeira questãozinha fala assim, ó. Tá aparecendo aí para vocês direitinho, né? Bom, dá um zoom aí, se ajude aí a enxergar, por favor. Um novo método para analisar pontas de flechas, lanças e dardos feitos de pedra lascada, pontas líticas, por grupos indígenas pré-históricos que habitavam o atual território brasileiro, pode mudar as teorias sobre a ocupação da América do Sul. E aí você tem as alternativas. Aí já tem um gabarito aqui, né? Vamos lá. Considerando essa possibilidade, qual a importância dos artefatos arqueológicos para o estudo da história e da ocupação humana? A resposta correta é a letra E. Eles permitem datar e compreender as práticas econômicas e sociais das populações antigas. Então, perceba que ampla resposta que valoriza o estudo da história, né? Vamos ver as alternativas erradas. A. Apenas ajudam. A palavra apenas, somente, normalmente já excluem as alternativas, né? Apenas ajudam na identificação da fauna e da flora antiga da região. Então, reduziu aí o papel dos objetos arqueológicos, das fontes históricas. São usadas como objetos decorativos em museus e exposições culturais, ok, dando um ar apenas de arte, simples, decoração. Tem importância limitada, sendo apenas, limitada apenas, já exclui. Normalmente essas alternativas estarão erradas. Serve exclusivamente, que também limita, para estimular a força física das populações pré-históricas. Então, quem marcou na primeira letra E, acertou. Segunda questão. Considerando isso, vou lá em cima ter um enunciado aqui. Quando nos recordamos de algum acontecimento, fazemos o uso da nossa memória. A impressão mais intuitiva ao fazer este exercício é que aquilo que estou recordando faz parte da minha memória, ou seja, pertence a mim. Nasceu das minhas observações e, aspas novamente, parecerá comigo. O que precisa ser observado é que a boa parte das lembranças de um indivíduo é relativa a momentos compartilhados com outros, seja no ambiente familiar, no trabalho, na escola ou numa escala maior em um bairro, cidade ou até país. O comando da questão diz o seguinte, e já dá a alternativa correta, né? Considerando isso, o conceito de memória coletiva, a A é a correta, é a memória que se forma a partir das lembranças e experiências compartilhadas por um grupo social. Então, é algo coletivo, que é construído amplamente, não somente por um indivíduo. É a memória que lá no enunciado fala, né? É algo feito por um grupo, um bairro, uma cidade. É a memória que o indivíduo tem de eventos que ele viveu sozinho, não, sem influência externa, não. É a memória que o indivíduo constrói a partir de suas experiências. Então perceba que o contrário da memória coletiva é a memória individual. A memória individual tem a ver com o próprio indivíduo, a memória coletiva com o todo. É a memória que se refere exclusivamente a eventos históricos registrados oficialmente, também não. A palavra exclusivamente aqui limita o conceito de memória. É a memória relacionada apenas, a palavra apenas também limita aos acontecimentos da vida familiar de um indivíduo, também contrastando, né, a memória coletiva com a memória individual. Terceira questão. De acordo com a linha do tempo histórica, essa linha do tempo histórica é a que está aqui no enunciado, né? Os números 1 e 2 correspondem respectivamente ao período do da. Então aqui 1 e 2, 1 é o vermelho e o 2 é o verde. Vamos ver aqui a quais períodos que eles correspondem, né? A, nascimento de Cristo, então seria 1, aqui seria o nascimento de Cristo, e ao evento da Revolução Francesa, que estaria aqui no 2. B, Idade Moderna, então aqui, Idade Moderna seria aqui, e ao evento da queda do Império Romano, e estaria mais ou menos aqui, então ele está dizendo que a Idade Moderna aconteceu aqui no 1, né? E aqui a queda de Roma, um absurdo também. C, a Idade Média,
Então, a Idade Média começando aqui nesse ponto, também está equivocado, né? A Idade Média e o evento da tomada de Constantinopla. Não, a tomada de Constantinopla não aconteceu aqui, ela aconteceu aqui, né? Tá errada porque o nascimento de Cristo, ele acontece no meio aqui, sim, com certeza, mas aqui você tem todo o período da Idade Antiga. E a letra D de dado, isso, o período corresponde à Idade Antiga e ao evento da Revolução Francesa. Então, gente, o nascimento de Cristo faz parte da Antiguidade, mas a Antiguidade é um período muito maior do que somente os 33 anos que Jesus Cristo viveu. Aqui a Antiguidade, aqui a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea e o evento da invenção da escrita. Então ele colocou como se aqui fosse a Idade Contemporânea, aqui fosse a Idade Contemporânea e aqui a invenção da escrita. Então, gabarito, letra D de dado. Quarta questão. Em 1972, a equipe do arqueólogo Richard Leakey encontrou nas imediações do lago de Turkana o crânio e os ossos de um Homo rudolfensis de 1,9 milhões de anos. Esta espécie teria coabitado o território africano ao mesmo tempo em que 3 outras, o Homo habilis, o Homo erectus e o Paranthropus boisei. Em 1974, pesquisadores descobriram na Etiópia um fóssil de 3,2 milhões de anos, ao qual apelidaram de Lucy. Em 2017, foram publicadas pesquisas a respeito de fósseis de Homo sapiens encontrados no Marrocos, os quais contariam com cerca de 300 mil anos. E aqui tem os dados onde está disponível e tal, disponível no site e tal. Estas descobertas foram essenciais para o desenvolvimento de pesquisas a respeito da evolução de espécies, pois elas poderiam ser referentes aos antepassados diretos da espécie humana. A esse respeito, é correto afirmar que... E aí você tem o gabarito, é a letra C de casa. Vamos ver uma por uma. Vamos ver então aqui. Letra A. A descoberta de 2017 refuta a teoria de que a origem da vida humana seria na África, deslocando-a para a Península Arábica. Galera, nenhuma teoria, lembrando que a gente está falando de uma teoria evolucionista, que é aquela cobrada nos grandes vestibulares. Não estamos entrando aqui em méritos, se isso procede, se isso não procede, apenas como isso é cobrado. Vamos lá. Gente, as teorias evolucionistas, elas vão na direção de que os seres humanos, nos seus primórdios, surgiram da África. Então essa alternativa tá por fora. A B. Os seres humanos que habitam na África, América e Europa não fazem parte da mesma espécie? Sim, eles fazem sim parte da mesma espécie. Então essa questão aqui também ela improcede. A C é a resposta correta. É consensual para a comunidade científica a afirmação de que a espécie humana é originária do continente africano. Então isso é ponto passivo, independentemente das descobertas mais recentes. A D. Não existem consensos a respeito de qual continente teria se originado a espécie humana. Ela contraria diretamente a letra C, já te dando uma dica de que a C provavelmente ela destoa de todas as outras, sendo aquela que é correta. Olha aí como faz a mesma coisa, ó. Aí ela fala um outro absurdo, né? O Homo sapiens, que segundo a teoria da evolução, tem a ver com o que nós somos hoje, a última evolução da espécie humana, o Homo sapiens sapiens, é evidentemente anterior ao homem rudolfensis. Não, gente, o homem rudolfensis, ele vem antes do Homo sapiens, aí depois, segundo a teoria da evolução de Charles Darwin, o Homo sapiens sapiens. Portanto, gabarito letra C de casa. Questão de número 5. Darwin escreveu que a descoberta do fogo, provavelmente a maior já feita pelo homem depois da linguagem, aconteceu antes do início da história. Então, ele achava que o fogo era importante. Também percebeu a importância de cozinhar com fogo. Raízes duras e fibrosas podem se tornar digeríveis e alimentos venenosos inócuos, mas Darwin deu pouca atenção ao aspecto evolutivo relacionado ao fogo, porque assumiu que a espécie que aprendeu a controlar o fogo era a humana. Talvez Darwin fosse pensar mais profundamente sobre o papel do fogo se soubesse que os humanos evoluíram dos australopitecos. Mas deixa eu diminuir aqui o zoom para conseguir ler, mas nos tempos de Darwin não se sabia nada sobre as origens humanas, além da sua própria sugestão de que os humanos vêm de algum tipo de primata africano.
Ao discutir a importância da descoberta do fogo para a humanidade, o autor procura, o gabarito é a letra A, vamos ver a letra A e as demais. Discutir as limitações de tal descoberta para o processo da evolução humana. Então, Charles Darwin, o enunciado tem que saber interpretar texto, né? Língua portuguesa é importante no estudo da história, aí quando você pensa em vestibulares. Essa é uma questão que não necessita de conhecimento prévio da teoria da evolução. Aliás, a teoria da evolução ela é pouquíssimo cobrada nos grandes vestibulares, quase nenhum por cento. Letra A é a correta. O texto ele fala sobre isso mesmo, discutir as limitações de tal descoberta do fogo para o processo da evolução humana. Letra B, elencar as limitações da teoria evolucionista de Darwin, expondo seus equívocos teóricos. Nunca que essa questão vai ser verdadeira no vestibular. Os vestibulares estão bem alinhados com as teorias evolucionistas, sendo aquelas mais coerentes, mais adequadas, independentemente da sua fé, da sua perspectiva científica, quer você seja um evolucionista, quer você seja um darwinista, o que vai ser cobrado é a teoria darwinista como sendo altamente provável e científica. Expor as dificuldades em se estudar um período formado por incertezas e limitações ilimitadas fontes históricas. De novo, a letra C, ela questiona a teoria da evolução, ela quer pegar aquele que não concorda muito para ele marcar essa. Mas, evidentemente, não é essa a intenção nem do Charles Darwin, muito menos da alternativa correta, que é a letra A. D. Evidenciar o protagonismo de Darwin ao antecipar a importância de tal descoberta para a evolução humana. De acordo com o texto, não é isso que ele fala. O texto não está falando como Darwin foi fantástico. O texto está falando sobre as discussões de Charles Darwin sobre o processo da evolução humana. É a letra E. Caracterizar as dificuldades vividas pelo Homo sapiens, inicialmente superada pela descoberta do fogo. Não, gente, não é esse o objetivo de Charles Darwin ao discutir o texto. Ele fala, até porque a descoberta do fogo ela acontece antes do desenvolvimento do Homo sapiens. Portanto, gabarito correto, letra A, de amor. Questão de número 6, vamos lá, eu vou parar nessa última questão, para o vídeo não ficar muito longo. Depois, se der, eu faço um outro. O conhecimento histórico acadêmico ou científico é construído prioritariamente por meio de práticas de investigação e análise. Para a construção do conhecimento histórico, as fontes ou vestígios são, portanto, elementos fundamentais. Analise os itens e coloque V para o que for fonte histórica e falso para o que não for fonte histórica. Legal essa questão, né? O gabarito certo é a letra A. Todas são verdadeiras. Sempre que você for fazer uma questão de verdadeiro ou falso, veja isso, quais são as possibilidades. E é tudo verdadeiro, tá? Jornal e revista, fonte histórica, fotografia, fonte histórica, documentos oficiais do Estado, fonte histórica, cartas e documentos pessoais, fontes históricas também. Então, portanto, gabarito, letra A de amor. Faltam ainda algumas questões, faltam mais 6 questões, né? Se eu não me engano, são 12. Vou parar por aqui, o vídeo já está muito longo. Espero que eu tenha te ajudado, meu caro aluno. Em sala de aula, talvez a gente assista esse vídeo, talvez a gente discuta um pouco sobre ele. Espero que você tenha aprendido. Novas dúvidas devem surgir, que bom. Quando há dúvidas é porque o processo de aprendizagem está acontecendo. Muito obrigado. Por favor, deixa aquele joinha, me segue, compartilha com as pessoas. Esse material é pensado para você, aluno do Ensino Fundamental 2 e aluno do Ensino Médio, em especial, evidentemente, os meus alunos. Se você ainda não é meu aluno, seja bem-vindo à minha tripulação. Um abraço, até a próxima.